Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o avivamento na vida da igreja. E vamos para o nosso texto áudio. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo de número 4. Vamos para a nossa introdução. Fica um tanto redundante pontuarmos toda hora o termo avivamento. Por quê? Você já conhece, já ouviu dentro das outras demais, desde a primeira lição até aqui. Se falando da igreja, teólogos acreditam que a igreja surgiu no Pentecoste, festa judaica. Pentecoste é uma festa judaica que se dá 49 dias depois da Páscoa. Os teólogos acreditam que a igreja surgiu no Pentecoste. É isso que nós estamos falando aqui. Então, da forma que entendemos hoje, sim. Ou seja, da forma que a gente vê hoje a igreja, que a gente concebe hoje a igreja, sim. Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6. Mas a igreja pode ser vista no ajuntamento do tabernáculo. Êxodo capítulo 29, versículo 44 e Êxodo capítulo 33, versículo 7 a 11. Ou seja, no ajuntamento do tabernáculo ou a tenda da congregação. O termo hebraico, a gente precisa lembrar o seguinte, pensar o seguinte, que no Antigo Testamento a igreja sempre existiu com o termo o ajuntamento do tabernáculo, tenda da congregação. Por quê? O termo kahal, que é o termo hebraico para congregação, ela foi traduzida na Septuaginta por eclesia, ou eclésia, para alguns que conhecem dessa forma. Mas o S no grego não tem som de Z como no nosso português. Por isso eu falo eclesia. Então, esse termo foi mudado para kahal para eclesia. Então, dentro desse pressuposto, eu posso dizer e afirmar aqui que a igreja sempre existiu e a Bíblia vai falar isso, tá? Evidentemente. Por isso, eu estou afirmando. Vamos tratar de avivamento pelo significado básico do termo igreja com os seus designativos. A igreja, ela significa sair de dentro para fora. Avivamento é sempre a constância de sair de dentro para fora. Está sempre em movimento e vamos trabalhar também com seus designativos. Quando a igreja surgiu, ou quando vamos trabalhar com mesmo de uma forma sombreada com a hipótese que os teólogos estão certos que a igreja surgiu no Pentecoste, e trabalhando com esse pressuposto, vamos trabalhar com o designativo que o surgimento da igreja vai trazer um arcabouço de alguns elementos que ela precisa ter como significativo de sua função, ou com significado de sua função. Vamos para o nosso primeiro ponto que diz assim: avivamento, formação da igreja. Atos capítulo 2, versículo de número 4. Em Atos capítulo 12, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente ouviu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado, e foram vistas língua repartida como de fogo. Eu quero tratar que estavam assentados. Estavam assentados designa que eles estavam recebendo a palavra de Deus, a ministração do ensino da palavra do Senhor atenciosamente. Não estavam só exclusivamente orando. Na reunião deles tinha o estudo da palavra de Deus. Por isso que eles estavam assentados. Seguindo, o avivamento em relação à igreja pode ser um elemento, não pode ser um elemento de surpresa. O que é um elemento de surpresa? É aquilo que você não sabe que vai acontecer. Você não tem a expectativa daquilo vai acontecer. Então, na realidade, quando eu falo aquele elemento de surpresa, eu estou tratando não só simplesmente como algo de surpresa, no sentido significado da surpresa, mas algo que acontece hoje e amanhã não acontece. Acontece hoje e amanhã sumiu, extinguiu. Não, o avivamento deve ter uma permanência, uma constância na igreja, porque ele é manifesto, advindo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não fora tirado da igreja. Então nós devemos, como os apóstolos, estarmos assentados, meditando, estudando, pesquisando a palavra de Deus e também orando, buscando em oração, porque eles estavam no cenáculo reunido em oração, buscando a presença do Senhor.
O avivamento tem a sua raiz na igreja, ou está enraizada na igreja de Cristo. Então, a igreja e avivamento tem que ter uma ligação constante. O avivamento está enraizado na igreja, é a raiz da igreja. A igreja não pode sobreviver, existir ou se movimentar sem avivamento espiritual. Eu coloquei João capítulo 11, versículo 44, quando Jesus fala para Lázaro, saia para fora. Jesus falou para Lázaro sair para fora que Lázaro estava morto. A igreja sai para fora e crescia, não para sair para fora, para sentar nas praças e comentar da vida dos outros e comentar dos problemas de outras igrejas, não. A igreja sai para fora como Lázaro saiu, da morte para a vida, para produzir vida, para trazer testemunho do evangelho. Por isso nós colocamos esse termo aqui, para dar uma alusão, servir como exemplo. Ok? Vamos continuar. Sua fonte, ou seja, a fonte do avivamento é quem? É Deus. A forma como a igreja lida com o avivamento está intrínseco como ela se relaciona com Deus. Ou seja, o relacionamento da igreja com Deus vai tipificar o relacionamento da igreja com o avivamento. Não existe relacionamento ou busca de avivamento sem buscar a Deus. Os mecanismos humanos naturais não podem produzir avivamento na igreja, ok? Seguindo. Não existirá comunhão na igreja. Não existirá comunhão na igreja. Nunca vai existir sem comunhão com Deus. A comunhão é a base do avivamento. Não existe. Então não existirá comunhão na igreja sem comunhão com Deus. A igreja não existe em comunhão, em ajuntamento, em perfeito ajuntamento ou avivamento na igreja sem comunhão com Deus. A comunhão com Deus é que vai produzir isto. Então Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que a igreja estava em comunhão. Só que não existe comunhão sem comunhão com Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vai dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Tem que haver comunhão do Espírito Santo para haver comunhão na igreja. Ok? Não tem como ter comunhão com Deus e não ser avivado. Ou seja, um crente que diz que tem comunhão com Deus e não é avivado, ele é mentiroso. Porque a comunhão com Deus vai automaticamente produzir no seu coração e no meu coração um avivamento. Ok? Seguindo, segundo ponto. O avivamento resultado da igreja. Por que eu coloquei avivamento resultado na igreja ao invés de contar avivamento e o resultado na igreja? Porque eu estou trabalhando com a ideia que eu disse aqui, ó. Só você retornar para saber como os seus designativos. Então, quando eu falo da igreja, eu falo de avivamento. Quando eu falo da igreja, eu falo dos seus designativos. Então, a igreja e avivamentos estão juntas. Eu estou trabalhando com a ideia que é praticamente a mesma coisa. Tá? Por mais que a igreja possa estar vivendo nessa dificuldade toda, ela tem uma fonte que é Deus, e se a igreja recorrer e buscar a Deus, esse avivamento automaticamente acontece de uma forma facilitada e natural. Atos capítulo 2, versículo 41 a 47. Claro que eu não vou detalhar tudo aqui por causa do tempo, mas o que eu vou apresentar na nossa leitura é o resumo de Atos capítulo 2, versículo 41 a 47. Claro que você, com mais tempo, você pode abordar com muito mais detalhe e ênfase do que a gente vai apresentar aqui, porque queremos ser bem sucinto e breve no nosso comentário. Vamos lá. A primeira coisa a ser vista no avivamento foi a língua estranha. Atos capítulo 2, versículo 4. Tá? Primeira coisa a ser vista, manifesta, foi a língua estranha. Como resultado da descida do Espírito Santo. Quando eu digo isto,
eu trabalho com a seguinte concepção, é simplesmente só com uma forma didática, que as línguas de fogo elas foram vistas quando eles estavam no cenáculo. Eles viram a língua de fogo. O povo que estava de fora ouviram as línguas que eles falaram. As obras que vão ser nomeadas aqui são vistas pelo povo também, ou vivenciada pela igreja e vivenciada pelo povo. Porque os apóstolos não eram rejeitados pelo povo porque eles tinham a graça de Deus e viviam em sinceridade com Deus. Hoje o problema que a igreja e nós, igreja, temos sofrido é que não está havendo em nós, irmãos, obreiros e pastores, respeito à palavra de Deus, comunhão com Deus e sinceridade na obra do Senhor. E sem haver sinceridade não tem como Deus agir da forma que gosta de agir. Então, como resultado da descida do Espírito Santo, as línguas estranhas foram vistas. Mas como ato contínuo veio carregado de outros elementos, de outros excelentes elementos que formam a sua cadeia a viva. Eu vou repetir a leitura para ficar mais claro. Mas como ato contínuo, eu estou falando da descida do Espírito Santo, as línguas estranhas que foram manifestadas. Como ato contínuo veio carregado, ou seja, o Espírito Santo, quando ele desceu, ele veio trazendo tudo isso, carregado de outros excelentes elementos que formam a sua cadeia a vivar. Ou seja, línguas estranhas veio, o povo começou a falar, mas a cadeia a vivar, que veio carregada com as línguas estranhas, vai produzir coisas, outros elementos, outras importâncias, outro significado. O que veio amalgamado com o Espírito Santo foi convenção, preste atenção, o que veio amalgamado com o descida do Espírito Santo foi. Aí aqui nós vamos pontuar que com a descida do Espírito Santo, aí você só prestar atenção, lembrar que com a descida do Espírito Santo, segundo os teólogos, foi formado o quê? A igreja. Então, o Espírito Santo desceu, formou a igreja amalgamadamente, o que foi concebido a igreja? Convenção, ou seja, capacidade de falar e pregar o evangelho, a palavra do Senhor, as pessoas se converterem, o Espírito Santo trabalhando, porque João capítulo 16, versículo 8, vai dizer que o Espírito Santo tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, então é função do Espírito Santo. Então, quanto mais o Espírito de Deus eu tenho em mim, mais o Espírito vai convencer as outras pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Perseverança na doutrina dos apóstolos, isso agora já está intrínseco à igreja. A convenção é para as pessoas de fora, mas perseverança na doutrina e na ida do templo já está envolvida a atividade da igreja consigo mesmo e com Deus. Tá? Comunhão no partir do pão de casa em casa continua sendo envolvido do relacionamento da igreja com Deus e agora com os irmãos, de casa em casa, nas orações. Ou seja, orando de casa em casa, partindo o pão e orando de casa em casa. No temor na alma, ou seja, havia temor na alma. Você vai olhar o texto lá, você vai ver, vai entender com mais clareza. E maravilhas eram os sinais que os apóstolos realizavam. Venda de propriedade e ajuda os necessitados. As propriedades eram vendidas. A gente vai encontrar Barnabé, que vai ser o primeiro exemplo, e o pior exemplo é Ananias e Safira, que vendiam suas propriedades para ajuda aos necessitados. Louvor a Deus, eles louvavam a Deus, que não adianta se reunir sem louvar a Deus. O termo louvor significa elogio. Às vezes nosso louvor não está trazendo o elogio, o engrandecimento à pessoa de Deus. E acréscimo de quem havia de se salvar, como é o ponto lá da introdução, da convenção. Deus, quando via todos esses elementos de adoração, de busca do ensinamento, do crescimento da palavra, vendendo suas propriedades para a necessidade dos necessitados, havendo temor na alma, e Deus falou assim, não, eu tenho que acrescentar as almas a essa igreja. Então, acréscimo de quem havia de se salvar por obra do Senhor. Então era isso que Deus realizava na igreja primitiva e pode ainda realizar
na igreja da atualidade se nós buscarmos a Deus. Claro que tem outros problemas e outros arcabouços que não nos compete aqui comentar. Ok? Conclusão. Avivamento é a obra do Espírito no homem. Deus agindo no homem e através dele. Avivamento não é fabricado no gabinete. Ou seja, às vezes a gente pensa que é só estudar, é só ler, é só pesquisar. Eu não estou falando quanto estudar, porque gosto de estudar, gosto de ler, e então não estou falando contra isto. Mas não é assentado no gabinete com o nosso ar-condicionado ligado, bebendo refrigerante, suco, água, sendo bem atendido, que você vai produzir no avivamento. Não é sentado pesquisando como que eu trabalho, como que esse ano eu trago um avivamento para a igreja. Não. Avivamento é comunhão da igreja com a igreja. É oração da igreja com a igreja. A igreja é envolvida com a igreja. A igreja é envolvida com a oração. A igreja é envolvida com a palavra. Isso que vai produzir avivamento. Avivamento é obra exclusiva do Espírito Santo e eu termino aqui. É o Espírito Santo que vai produzir avivamento. Se eu e você não temos ou não temos buscado o Espírito Santo, buscarmos sermos sensíveis a Deus. Estou falando buscar o Espírito Santo, é você buscar a Deus para você ter a comunhão com o Espírito Santo. Você está sensível a Deus, ao Espírito Santo, ao Espírito do Senhor. Você pedir a Deus para perdoar os seus pecados e evitar certo tipo de mazelas para que você possa ter comunhão com Deus. Você buscar a Deus em oração, e eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade de oração, para que você possa ter comunhão com Deus e assim o Espírito Santo está em você. Automaticamente, fazendo tudo isto, o avivamento vai chegar naturalmente no individual de nossas vidas. Eu peço a você que estude esse material, ouça o vídeo, acompanhe o material, anote as referências, entenda o que está sendo ministrado, para que você possa trazer algo de diferente, um pontuamento diferente dentro de sua classe. Como eu costumo dizer, eu trabalho com o tema da lição, eu não comento a lição. Então, por não comentar a lição, eu vou criar os meus próprios temas, meus próprios subtópicos, e com isso você vai ter uma abordagem direcionada para um caminho diferente que vai enriquecer o seu conteúdo. Eu peço a você que curta esse canal, curta, compartilhe, comente, e sempre comentando para que a gente possa estar melhorando o conteúdo, preparando um conteúdo melhor para lhe trazer conhecimento e entendimento. Quando você compartilha com outras pessoas e outras pessoas se inscrevem no canal, você se inscrevendo também, isso vai fazer com que o canal cresça e alcance mais pessoas, e com isso vai abençoando mais vida no conhecimento da palavra. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar e agradecer ao Senhor para que Deus possa nos permitir uma excelente e agradável escola dominical. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por chegarmos até aqui. Peço, Senhor, que nos dê o entendimento, a capacidade, a compreensão daquilo que temos lido e daquilo que temos ouvido referente à escola dominical. Permita esse professor, essa professora e até esse aluno que ele possa abordar esse conteúdo com singeleza, com sabedoria, com graça. E como eu tenho dito sempre, o teu Espírito está sobre a vida dele. Então ele terá capacidade, dentro da alusão que eu já fiz aqui, acrescentar outras passagens, outros conteúdos, outros pensamentos, com isso enriquecer a sua aula de domingo na escola dominical. Muito obrigado a Deus por tudo. Permita aos seus filhos e tuas filhas uma excelente escola dominical para o regular do nome de Jesus. Ok, Senhor? Muito obrigado. Meu amado irmão, que Deus continue lhe abençoando. Tenha um excelente domingo e uma excelente escola dominical na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.